Bom dia. Nossa, que dia emocionante. Bom dia. Agora eu ouvi o bom dia de alegria, entusiasmo. Nós estamos no dia de euforia, realizando aquilo que o Senhor confiou em nós. Confiou no pastor Bruno Fernandes, confiou na minha vida, Elaine Fernandes, e confiou na sua igreja. É um dia de muita emoção, é um dia de receber convidados, é um dia de receber os nossos amigos, receber convidados dos convidados, porque é um dia de integrar e termos comunhão. Nós vamos fazer a abertura desse culto, ficando de pé, para agradecer ao Senhor. É um dia tão esperado, e esse dia foi esperado no ano passado por nós. Assim como Deus definiu e projetou a igreja by Faith Church. É a igreja que veio para cumprir o propósito, com princípio, com amor a pessoas e com toda a garantia da entrega que a gente precisa entregar a Deus. Nós estamos aqui para garantir, para confiar naquilo que Deus depositou e para garantir a entrega para o próprio Pai. E nesse entendimento, e nessa credibilidade daquilo que Deus faz, que Ele confiou, e que você está aqui ouvindo esse primeiro momento, esse primeiro contato com a By Faith Church, é para você receber e se inclinar ao próprio céu, ao próprio Deus, para que Ele toque em você, para que tudo o que aconteça aqui, você nunca esqueça, porque você está participando do nascimento de uma igreja. Que alegria! Que alegria! Soberania e glória do próprio Deus. Que alegria! E com muita emoção, com o apoio dos voluntários, dos intercessores, nós estamos aqui. A igreja de Deus nasce de pé para garantir aquilo que Ele confiou em nós. E você foi convidado para isso. Convidado para acreditar, convidado para estar nesse nascimento. O Senhor te privilegiou. Você é um privilegiado. Mas, Elaine, como assim? Que palavra é essa? Você está no melhor local. O melhor lugar que você poderia estar hoje. Exatamente nesse horário. Para ouvir a ministração da palavra, para ouvir o tocar de Deus na sua alma, no seu coração e resplandecer, transparecer no seu espírito, porque é no teu espírito que você está conectado nele, no próprio Deus. Sinta-se na sua casa. Sinta-se abraçado pelo próprio Deus. Sinta a atmosfera do próprio céu. Porque não existe barreira entre o céu e essa terra. E você, através dessa igreja, através do anjo dessa igreja, você vai ser conectado ao próprio Deus. Receba essa palavra e coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer essa oração de agradecimento. É uma oração para quebrar qualquer resistência. É uma adoração, uma oração inclinada ao próprio Deus, falando para Ele que um poder maior que o dele não existe. Que nada que é contrário fique de pé. Porque maior é Ele. A vida quem dá é Ele. E a vida abençoada, próspera, firme, fundamentada, com desígnio, com propósito, vem dEle. Esteja alinhado. Esteja alinhado. E você não veio aqui em vão. Essa igreja está aqui para te amar, para te acolher e para garantir a sua integração.
com o corpo de Cristo. Amém? Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, para falar do nascimento da tua igreja. Ah, Senhor, como nós e a tua igreja estamos, Senhor, gratos. Nós estamos radiantes de alegria para cumprir o principal propósito que nós temos nessa terra, que é cumprir o nosso chamado. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti para derramar para Ti engrandecer, para Te glorificar, para Ti, Senhor, Te colocar no maior e principal, Senhor, local de destaque, em cima total da Sua glória. Sejas glorificado, sejas exaltado, seja, Senhor, o dono da Tua igreja. Toma toda a direção da tua igreja e governe as nossas vidas. Governe, Senhor, a porta está aberta para que o Senhor ministre em nós. E nós estamos nesse momento inaugurando, entregando para ti aquilo que tu desejas, o que o Senhor assim confirmou para nós, nesse momento, nesse local e com a sua igreja. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Irmão, você precisa entender uma coisa. O dinheiro nunca é um fim em si mesmo. O dinheiro, ele é um meio, né? E o dinheiro tem uma tríplice função na nossa vida. Eu digo que o dinheiro tem 3 funções. Quantas funções? Tem 3 funções. Primeiro, você desfrutar, né? Se você desfrutar. Você já viu gente que é rica, mas vive como pobre? Tem gente que não desfruta, não faz um passeio, não faz uma viagem, não tira um dia para comer em um restaurante, ok? Então, você precisa entender isso. O dinheiro primeiro é para a gente desfrutar. Desfrutar daquilo que Deus tem nos dado. Não é pecado desfrutar. Então, se você pode, dê aquela bolsa da Louis Vuitton para sua esposa. Se você pode, leve naquele restaurante, né? Lá no Florida Mall, né? Se você pode, no Millennia, então se você pode, desfrute. Se você pode, né? Compre o carro que você deseja comprar, desfrute, isso é a primeira função. A segunda função do dinheiro é para abençoar os nossos. Lá na igreja que eu era pastor, uma vez um irmão veio conversar comigo no gabinete, aí veio reclamar e falar assim: pastor, não aguento mais minha família. Eu sou o primo rico da família, toda hora alguém tem um problema, vem em mim, toda hora tem um problema e quer me pedir um conselho ou um dinheiro, não aguento mais isso. Eu falei: irmão, agradeça. É melhor você ser o primo rico do que ser o primo pobre. Um aplauso lá atrás, assim, ajuda a irmã a aplaudir ali. Então, você precisa entender isso, né? Então, essa é a segunda função. E a terceira função do dinheiro é você abençoar o reino de Deus. Né, investir no crescimento do reino de Deus, que é o que você está fazendo aqui. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que está no Evangelho por João. João, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia. Eu serei bem sucinto. Creio que antes de meio-dia a gente vai terminar em nome de Jesus. Que bom que só teve um amém. Que bom, né? Evangelho por João, capítulo 1, versículo 43. E no final Samuel vai cantar mais uma canção, né? Evangelho por João, capítulo 1, versículo 43. Quem já encontrou, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim: e no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu?
Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, tive eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crê, coisas maiores que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você pode repetir comigo? Coisas maiores. Isso, repete comigo. Deus tem coisas maiores. Esse texto, né? Toda a história da Bíblia, quando a gente lê, tem uma palavra que salta, tem uma frase que salta. Nesse texto que eu li, que é do início do ministério de Jesus, a frase que salta é essa. É a frase que ele fala para Natanael, que estava incrédulo. Ele disse para Natanael: coisas maiores que estas verás. Coisas maiores que estas verás. E quando eu olho para essa passagem, a gente precisa entender o que é que levou Jesus a dizer que tinha para Natanael coisas maiores. O que é que levou esse homem a receber essa palavra de Jesus? Quem aqui quer viver coisas maiores na presença de Deus? Então eu quero dizer para vocês que hoje é só o começo aqui em nome de Jesus. Tem coisas maiores ainda para nós vivermos em nome de Jesus. Então, eu quero que você entenda com essa passagem um caminho para nós vivermos coisas maiores em Deus. A primeira lição que eu quero dividir com você aqui é que o texto começa dizendo: no dia seguinte, Jesus quis ir a Galileia. Repete comigo: Jesus quis. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus é o maior interessado em que você viva algo maior na sua vida. Deus é o maior interessado em que você viva uma experiência com Ele, que você viva testemunhos, que você tenha milagres para contar, que você viva experiências sobrenaturais. A verdade é que a gente pensa que aquilo que a gente já viveu já está bom. Tem gente que chegou a níveis e alcançou patamares e pensa assim: não, eu já vivi tudo que eu tinha para viver de Deus, cheguei nesse país aqui, já estou bem, já estou estabilizado. E eu tenho uma boa notícia para você, preste atenção aqui em mim. Por mais que você tenha vivido muito de Deus, você ainda não viveu tudo de Deus. Tem mais coisas de Deus para você viver. Tem mais de Deus para você experimentar. Tem mais de Deus para você vivenciar nessa terra. Tem mais de Deus para você ter de milagres, de experiências. Deus tem sempre mais. Então essa é a primeira lição que você precisa entender. A segunda lição que você precisa entender é que Jesus decide ir a Galileia. E quando lá ele chega, ele encontra um homem chamado Filipe. E ele imediatamente diz para esse homem: vem e me segue. Eu quero que você guarde no seu coração que Jesus não é como eu. Eu saí da minha casa hoje pela manhã bem cedo para estar aqui e ajudar com todos os irmãos a organizar algumas coisas. E eu saí de casa, eu fiz alguns convites para algumas pessoas. Muitas pessoas não vieram, outras que eu não esperava vieram. E Deus faz assim, porque quando a gente sai de casa, a verdade é que a gente não sabe ao certo quem a gente vai encontrar no lugar que a gente vai chegar. Quando você sai de casa pensando: eu vou numa cafeteria tal, num restaurante tal, você não sabe exatamente quem você vai encontrar quando chegar lá. Mas a verdade é que, glória a Deus, a verdade é que quando Jesus sai da Judeia para ir a Galileia, ele sabia exatamente quem ele iria encontrar e o que ele ia fazer nesse encontro. Então eu preciso te dizer que você não sabia quem você ia encontrar aqui, como seria essa manhã, mas Deus marcou um encontro contigo aqui nesse lugar. Jesus marcou um encontro com você aqui nesse lugar. Então quando Jesus sai de casa, quando ele sai da Judeia para ir a Galileia, ele já sabia quem ele iria encontrar. Quando ele chega lá, ele encontra Filipe. E ele diz para Filipe: vem e me segue. A verdade é que o convite de Jesus, para alguns, me parece que há uma opção. E para outros, me parece que não há opção. Para a gente, parece que Jesus fala como, algumas pessoas, parece que Jesus fala como falou para a multidão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Perceba a condicional: quem quiser. Repete comigo: quem quiser. Quem quiser, é uma condicional, se você quiser. Agora tem outros como Filipe, que Jesus não dá opção, que ele não diz se você quiser, ele diz vem e me segue. Aleluia. Então eu sei que tem gente aqui que ouviu uma condicional: se você quiser, vem. Agora tem gente que veio e está na presença de Deus até hoje porque não tem opção, não tem outro lugar melhor para estar. Então, Jesus diz para ele: vem e me segue. Natanael começa a seguir Jesus, e nesse negócio de seguir Jesus, ele vai percebendo que Jesus era o Messias. Ele percebe que Jesus era
aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. E após isso, após perceber isso, a Bíblia diz que ele tem um amigo chamado Natanael e ele compartilha com esse amigo Natanael a mensagem do reino. E ele diz assim: achamos o Messias. Aí o Natanael, que era um judeu mais cético, faz a pergunta: de onde ele é? E imediatamente Filipe responde: é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí quando ele diz isso, na mesma hora a Bíblia diz que Natanael retruca uma frase que é muito conhecida de quem é cristão há mais tempo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem como vir alguma coisa boa de lá? Porque Nazaré era uma comunidade, era uma cidade pequena, e é de lá que Jesus é oriundo, embora ele tenha nascido em Belém, ele viveu a maior parte da vida dele em Nazaré. E eu quero que você entenda uma coisa sobre Jesus. Ele veio de Nazaré justamente para mostrar que coisas grandes e extraordinárias podem vir de lugares pequenos. A gente precisa entender essa realidade na vida. Quase que Natanael não vive coisas maiores porque estava com preconceito com uma cidade que era uma cidade pequena. E eu quero te dizer algo nessa manhã: quebre todo o preconceito, porque de lugares pequenos vem grandes bênçãos para as nossas vidas. Irmãos, às vezes a gente pensa que a bênção, aquilo que a gente espera, o algo maior, só vem de algo muito grande, só vem de algo igualmente grande, mas eu quero te dizer que não. Muitas vezes Deus nos surpreende, Deus abre uma janela, dessa janela Ele abre uma porta, dessa porta uma porta maior. Então eu tenho uma palavra para você: talvez a porta que se abriu não é aquela que você gostaria, mas entra, porque dentro dessa porta Deus vai abrir outras portas e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Então a gente precisa entender essa realidade. Há uma história na Bíblia que eu tenho dito sobre ela para algumas pessoas ao longo dessa semana, que vinham me perguntar como é que estava a expectativa, o coração e tudo mais. É uma história bem interessante da Bíblia, que é do profeta Elias com o ajudante dele, Larissa. Elias tinha um ajudante e num determinado momento ele orou, ele sentiu no coração de orar para que Deus mandasse chuva. Haviam 3 anos que não chovia. E ele tinha esse ajudante, a Bíblia diz que ele orou, chamou o ajudante dele e falou assim: ó, vê lá no céu se está chovendo, se tem alguma coisa. Aí o ajudante foi de Elias, o ajudante do profeta, foi, olhou, não viu nada, voltou no profeta e falou: eu sei que o senhor é um homem de Deus, mas o senhor está orando, não está funcionando não. Eu não vi nada. Aí Elias orou pela 2ª vez, orou pastor Alain pela 3ª vez, orou pela 4ª vez, orou pela 5ª vez. Na última vez ele virou para o garoto, falou assim: vai lá, a 7ª vez, e vê se você encontra alguma coisa. Aí o moço foi, já estava desanimado, esse negócio de ir e voltar, e olhar e não ver nada. Viu algo, voltou no profeta e o diagnóstico foi quase de um pessimista. Ó, agora eu vi alguma coisa. Mas não se empolga não, porque é uma pequena nuvem. É do tamanho da mão de um homem. Aí Elias, que entendia de realidades espirituais, virou para ele e falou assim: ó, pode dizer para todo mundo que vai haver uma abundante chuva. Então o que eu vejo hoje pela fé é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vai haver uma abundante chuva em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, não dimensione o tamanho da chuva pelo tamanho da nuvem que Deus te mostra, porque às vezes a nuvem é pequena, às vezes aquilo que você presumia que seria maior é pequeno, mas fique em paz, porque a nuvem pode ser pequena, mas o milagre que Deus vai fazer vai ser grande em nome de Jesus. Aleluia. Diga para quem está ao seu lado: não subestime o tamanho da chuva pelo tamanho da nuvem. Diga para essa pessoa: a nuvem pode ser pequena, mas vem uma abundante chuva. Vem uma abundante chuva. Então você precisa entender essa realidade. Deus usa coisas pequenas para nos levar a maiores. Porque Deus não trabalha com elevador, Deus trabalha com escada. É degrau após degrau. E a Bíblia diz que Natanael então retruca: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E quando ele diz isso, imediatamente o Filipe responde: vem e vê. Quando Filipe responde isso, Natanael diz: tá bom, eu vou e vou experimentar. Eu quero te dizer algo: se dê uma chance de viver algo maior. Se deu uma... mas pastor, eu já tive a experiência de me entregar, de ser voluntário numa igreja, de congregar numa igreja, e não foi uma experiência assim, e eu não gostei disso, e não gostei daquilo. Talvez o lugar não era tão saudável, ou talvez você não era maduro. Diminuiu, glória a Deus agora, tá vendo? Mas eu quero te dizer, se dê uma oportunidade. Se dê uma oportunidade. Tem algo maior para você viver em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que ele acredita, confia e diz: vamos embora. E a Bíblia diz que é essa trajetória.
é essa trajetória. O Filipe vai na frente e o Natanael vai atrás. Preste atenção nisso. Eu quero que você entenda e tente visualizar essa cena. Filipe vai na frente e Natanael vai atrás. Você pode subir aqui rapidinho, Samuel? Rapidinho. Só para a gente fazer a visualização dessa cena aqui. Rapidinho, rapidinho. Samuel, Messias, é Filipe e eu sou Natanael. Né? O Filipe vai guiar Natanael. O Filipe vai na frente e o Natanael vai atrás. E a caminhada é essa aqui. Pode ir andando para lá, pode ir andando para lá. O Filipe vai na frente e o Natanael vai atrás. O Filipe vai na frente e o Natanael vai atrás. Isso aqui é importante para você guardar uma coisa. Preste atenção nisso. Como Natanael seguiu a Filipe, Filipe levou ele até Jesus. Eu quero que você guarde isso. Quem você segue vai te levar a algum lugar. Na vida, todas as pessoas que você segue, seja virtualmente, seja materialmente, seja fisicamente, vão te levar a algum lugar. Natanael seguiu a Filipe e encontrou a Jesus. Que você siga pessoas cheias do Espírito Santo para te levar até Jesus Cristo. Tem uma história na Bíblia que é muito interessante, que é também de Eliseu. A Bíblia diz que ele recebeu a visita de um homem chamado Naamã, que era leproso. Naamã tinha muitas riquezas, era um homem grande e tinha lepra. E recebeu de Eliseu uma orientação. Eliseu falou: mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ser restaurado. Após ele mergulhar, ele foi curado, voltou em Eliseu com muitas dádivas. E disse para Eliseu: toma aqui esse presente, é gratidão. E Eliseu falou: eu não quero, porque quem te curou não foi eu, quem te curou foi Deus. Que Deus abençoe aqueles que entendem que quem faz não é o homem, quem faz é Jesus Cristo. Pessoas são canais, mas quem vai operar na tua vida nessa manhã é Jesus de Nazaré. Então a Bíblia diz que naquele momento Naamã voltou para casa com todas aquelas dádivas e Eliseu era acompanhado por um moço chamado Geazi. E a Bíblia diz que Geazi ficou com o olho na riqueza de Naamã e resolveu seguir Naamã. Quando eles tinham caminhado uma distância, Geazi parou Naamã e falou assim: olha, o profeta te despediu e falou para tu não entregar nada, mas eu vim aqui te dizer que surgiu uma necessidade lá, ajuda a gente. Aí Naamã dispensou um pouco daquela riqueza para Geazi, Geazi escondeu aquilo, e quando Geazi voltou no profeta, o profeta falou assim para ele: aonde você foi? O meu espírito foi contigo. Porque você seguiu a Naamã para tomar dele a prata e o ouro, a lepra que estava sobre ele vai se apegar a você. Então a gente tem 2 histórias na Bíblia. A gente tem Natanael, que seguiu a Filipe e encontrou Jesus, e a gente tem Geazi, que seguiu a Naamã e recebeu a lepra. Porque quem você segue vai determinar o que você vai receber. Eu quero te dizer que Deus tem plantado nesse lugar pessoas cheias do Espírito Santo. Como eu já disse aqui, uma igreja não é feita só de um pastor, tem muita gente orando. Ao longo dessa semana a gente fez uma campanha de jejum com todos aqui e Deus vai fazer algo extraordinário no nosso meio. Siga gente que é cheia do Espírito Santo, que te impulsiona a crescer, que te impulsiona a viver o que Deus tem. Siga gente que te impulsiona a viver coisas maiores na presença de Deus. Que você saia daqui, que Deus te dê discernimento para você saber quem você pode acompanhar para que você viva coisas maiores em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que ele vai seguindo Filipe e encontra Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jesus diz algo para ele que eu quero repetir para você. Jesus diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E eu quero que você guarde isso. Jesus elogia Natanael. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu estou dizendo que esse texto gira em torno de coisas maiores. E para você viver coisas maiores, você tem que entender cada frase, cada palavra. Eis aqui. Você vive coisas maiores quando está no aqui. Você vive coisas maiores quando está no lugar certo. Um amém só. Você vive coisas maiores quando está no lugar certo. As coisas certas acontecem nos lugares certos. Você precisa entender que é necessário estar no lugar certo. E onde é que é o lugar certo, pastor? É aqui. O lugar certo está aqui visitando a gente o pastor Alain com sua família. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele. É pastor de uma linda igreja, a Debras Flórida, um amigo do coração de muitos anos. Eu convidei alguns outros pastores amigos para estarem aqui também. Não puderam porque todos eles o culto é pela manhã. O pastor Alain, tem muitos outros amigos aqui também e não puderam vir. E tem alguns amigos aqui que são lá de New Jersey que vieram aqui. Você pode aplaudir a Jesus pela vida deles também. Né? Para resumir, tem pessoas aqui de alguns lugares, pessoas que já têm a sua igreja e você vai voltar para ela abençoado em nome de Jesus. E pessoas que estão aí, pastor,
Estou procurando. Achou aqui essa manhã em nome de Jesus. Então, qual é o lugar certo? Qual é o aqui? O aqui é o centro da vontade de Deus. O aqui é você ter a convicção de que você está no lugar que Deus quer que você esteja. Sabe que o mundo tem uma concepção de sucesso que é diferente da concepção de sucesso da Bíblia. Porque o mundo tem uma concepção de sucesso que sucesso é status, muitas vezes, poder e muito dinheiro. Mas na Bíblia, sucesso é fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer e no lugar que Deus quer. Então, se você estiver no lugar que Deus quer, fazendo o que Deus quer, do jeito que Deus quer, tudo aquilo que você precisa, Ele vai enviar em nome de Jesus. Então, a primeira coisa é o eis aqui. Diga para quem está do seu lado, esteja no lugar certo. Exato. Eis aqui um verdadeiro israelita. Repete comigo, verdadeiro. E ninguém vive coisas maiores com mentira. Ninguém vive coisas maiores com engano. A gente vive coisas maiores com verdade. Quer construir algo sólido na sua vida? Seja verdadeiro em todas as tuas relações. Seja verdadeiro em todos os teus negócios. Seja verdadeiro em todos os teus relacionamentos. Seja verdadeiro em todas as tuas situações. Tudo que você tiver envolvido, que você esteja com a verdade em nome de Jesus. Irmão, quem anda na verdade, anda tranquilo. O cara que anda na verdade, ele dá o celular na mão da mulher, dá o celular na mão da criança, dá o celular na mão do filho, do pai, do avô, de quem quer que se... Falar nisso, meu celular tá... Não, tá por aí não, tá por aqui. Mas todo mundo aqui, minha esposa já pegou, porque a gente anda na verdade. E você precisa entender essa realidade. Então, quando você anda na verdade, você anda seguro. A verdade dá segurança à nossa vida. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos hoje numa sociedade que os sociólogos chamam de a era da pós-verdade. Então, tem muita gente hoje que vive uma mentira. Né? Vive uma coisa que não é a verdade. E eu preciso te dizer que você não vive para impressionar ninguém. Você vive para cumprir um propósito. Então você precisa entender isso. Viva na verdade, porque quando você constrói algo que não é em cima da verdade, isso não é sólido, desmorona. Agora, quando você constrói algo que é na verdade, pode demorar mais, pode ser mais suado, pode ter mais lágrima, mas vai permanecer de pé o que você vai construir em nome de Jesus. Então, Jesus diz, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E quando Jesus diz isso para Natanael, é um elogio. E Samuel, você sabe que eu gostaria de receber um elogio de Jesus, você gostaria? Mas esse homem aqui olhou para Jesus e falou, quem é que o senhor é para me chamar assim, para falar isso comigo? Foi a resposta dele. É só você ler o versículo de número 49. De onde me conheces tu? De onde você me conhece? Como assim você vem e fala assim comigo? Você vê como é que Natanael era? Aí Jesus olha para ele e diz assim, antes que Filipe te chamasse, antes que alguém te convidasse para chegar aqui perto de mim, eu já te vi debaixo da figueira. E a Bíblia diz que quando ele fala isso, quando Jesus fala isso para ele, imediatamente ele fica tocado. O coração dele quebranta e ele muda a resposta para Jesus e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E eu quero que você entenda mais essa verdade, eu já caminho para encerrar. É que Jesus falou assim, eu te vi debaixo da figueira. E quando a gente vai estudar esse texto, teólogos, estudiosos têm posições divergentes com relação a isso. Porque tem duas correntes que tentam explicar o porquê de Natanael ter sido tão impactado com uma afirmação tão simples. Te vi debaixo da árvore. Você imagina isso, alguém olhar para você e te vi debaixo da árvore ali um dia ali. Isso impactou Natanael. Por que impactou Natanael, Bruno? Por que isso causou esse impacto nele? Impactou ele por dois motivos, de acordo com os estudiosos. O primeiro é que a figueira era a árvore da oração para o judeu. Os judeus que tinham um poder aquisitivo alto e tinham casas, eles plantavam figueiras e liam a Torá e meditavam na lei debaixo da figueira. Então guarda isso. A figueira era a árvore da oração, da meditação. E a oração que os judeus mais faziam naquele contexto era envia o Messias, por causa do jugo e da opressão romana. Então, quando Jesus falou assim para ele, eu te vi debaixo da figueira, Jesus estaria dizendo para ele, eu sou a resposta das tuas orações.
Aleluia, você entende isso essa manhã em nome de Jesus? Eu quero te dizer que Jesus não tem resposta para você, Ele é a resposta para a sua vida, aleluia. Você pode segurar na mão de uma ou duas pessoas e dizer: Jesus é a resposta, Jesus é a resposta. Eu não sei qual é a sua questão, qual é o seu questionamento, mas eu quero te dizer que Jesus é a resposta para a sua vida, Jesus é a resposta para as tuas dores, Jesus é a resposta para o teu sucesso, Jesus é a resposta das tuas lutas, Jesus é a resposta para a tua vida. Aleluia! Aquilo que você precisa de resposta, eu tenho uma boa notícia nessa manhã na By Faith Church, está em Jesus Cristo, Ele é a resposta. Ele é a resposta. Então a primeira coisa é essa que você precisa guardar. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. A segunda coisa que você precisa guardar é que a Bíblia diz que fica impactado. E alguns historiadores têm uma outra tese para isso, e essa aqui também é muito interessante, é de que Natanael era páreo em idade com Jesus, eles tinham a mesma idade. E você sabe que quando Jesus era pequeno, Jesus teve que fugir com a sua família para o Egito, Jesus imigrou, diga aleluia. Jesus também foi um imigrante, foi, ele viveu por um tempo no Egito, recebeu a provisão dos magos, que era ouro, incenso e mirra. Houve uma perseguição de Herodes, ele partiu para o Egito, para os estados egípcios da América. Chegou lá, ficou um tempo, depois que Herodes morreu, ele voltou e ficou em Nazaré, se estabeleceu em Nazaré. Então, quando houve a perseguição de Herodes, Herodes mandou matar todas as crianças que tinham nascido de uma idade para baixo, em uma determinada região. E Natanael era dessa região. E os historiadores contam que Natanael foi escondido pela sua família para não morrer debaixo de uma figueira. E aí quando Jesus cita essa história, que era uma história íntima e familiar dele, ele se sente tocado e entende que não estava diante de um homem qualquer. E o que Jesus estaria dizendo para ele é o seguinte: eu te livrei lá atrás para você me conhecer hoje. Deixa eu te falar uma verdade nessa manhã. Você recebeu livramentos. Isso é uma prova que Deus tem algo para você viver e que é algo maior. Quantos de nós aqui, se eu desse esse microfone para você, você poderia me dizer de livramentos que Ele te deu, de provisões que Ele mandou, de situações que você pensou: dessa eu não passo, agora vai dar ruim, agora vai acontecer, e agora dessa não vai dar, agora eu não vou romper com isso, e você recebeu livramento. Irmão, eu venho do Rio de Janeiro. Pensa numa quantidade de trabalho que Jesus deve ter tido para me dar livramento naquele monte de lugar lá, e eu ia em muitos lugares diferentes. Então eu quero te dizer uma coisa: tem livramentos que você sabe que recebeu, tem livramentos que você nem sabe que recebeu, mas recebeu. Tudo isso é prova de que Deus tem algo maior para você viver pela fé, em nome de Jesus. Me ajude a pregar e diga para quem... Ajuda essa irmã aqui a aplaudir. É minha esposa, né? Se ela também não aplaudir... Mais ninguém. Olha para mim aqui. Então, esposas, torçam pelos seus maridos. Quem tem que dar mais glória na mensagem é ela aqui. Quem tem que receber mais é ela. E maridos, torçam pelas suas esposas também. Uma irmã ali falou amém. Então, você precisa entender que os livramentos que você já recebeu são uma prova de que você não está aqui por acaso. De que você não entrou nessa igreja por acaso, de que você não veio aqui por acaso, você veio por um propósito. E aí quando ele se sente impactado com isso, ele diz: Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. E imediatamente Jesus se volta para ele e diz assim: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, você crê? Coisas maiores que estas verás. E aqui eu encerro: se você crê, coisas maiores que estas verás. O nosso nome é Igreja pela Fé. É porque a gente crê que Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. A gente crê que Deus tem um caminho mais excelente para nós. A gente crê que Deus tem coisas para nós vivermos que nós não vivemos ainda. E eu quero que você guarde isso no seu coração. A fé é fundamental. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?